Artigo 4º. Base de cálculo do imposto é o valor venal do bem ou direito recebido em virtude de abertura da sucessão ou doação, expresso em moeda corrente nacional e seu equivalente em UFEMG. Prefeito dessa lei, considera-se valor venal o valor de mercado do bem ou direito na data da abertura da sucessão ou da avaliação ou da realização do ato ou contrato de doação, na forma estabelecida em regulamento. A base de cálculo do imposto é, nos seguintes casos, um terço do valor do bem na instituição de usufruto por ato não oneroso. Um terço, usufruto por ato não oneroso. A base de cálculo do imposto é na hipótese do excedente de meação, em virtude em que a universalidade do patrimônio da sociedade conjugal ou da união estável for composta de bens e direitos situados em mais de uma unidade da federação, proporcional ao valor. Então, a base de cálculo do imposto, na hipótese de excedente de meação, em que a universalidade do patrimônio da sociedade conjugal ou da união estável for composta de bens e direitos situados em mais de uma unidade da federação, proporcional ao valor dos bens móveis em relação ao valor da universalidade do patrimônio comum, se o doador for domiciliado nesse estado. Dos imóveis situados nesse estado, em relação ao valor da universalidade do patrimônio comum. Na transmissão causa-mortes, para obtenção de base de cálculo do imposto antes da partilha, presume-se como o valor do quinhão do herdeiro legítimo, que lhe cabe o montante partilhado segundo a legislação civil. Na transmissão causa-mortes, para obtenção de base de cálculo do imposto antes da partilha, presume-se o valor do quinhão do herdeiro testamentário o valor do legado ou da herança atribuída, segundo a legislação civil. O pagamento do imposto, utilizando-se a presunção do parágrafo 4º que a gente acabou de ver, possibilitará a restituição do valor eventual pago a maior, o qual será verificado por ocasião da partilha. E não ensejará diferença do imposto a recolher, salvo na hipótese em de serem apurados os bens e direitos não considerados por ocasião do pagamento. Em se tratando de plano de previdência privada ou outra forma de investimento que envolva capitalização de aportes financeiros, a base de cálculo correspondente ao valor da provisão formada pelos referidos aportes e respectivos rendimentos na data do fato gerador. O disposto no parágrafo 6º aplica-se também ao caso de plano de previdência privada ou assemelhado. Configurar um contrato misto que envolva capitalização de aportes financeiros e seguro de vida. Hipótese em que não se inclui na base de cálculo a parcela dos valores auferidos pelo beneficiário, em decorrência de contrato de seguro, sob forma de pecúlio ou renda, assim compreendida a parcela que exceder a provisão mencionada no parágrafo 6º.